Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz. Que Deus abençoe e ilumine a todos nós, unidos na fé, nesse dia 10 de setembro, nessa terça-feira da 23ª semana do Tempo Comum. E o evangelho que a igreja nos apresenta é tirado de Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago, João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos, e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, paroquianos, Jesus, num determinado momento da vida, Jesus gasta quase 30 anos para começar a falar em público. Depois que fala em público, começa a dar atenção à multidão. Chega um momento, ele começa a chamar discípulos, vai convidando. Os 4 primeiros são convidados 2 a 2, depois Mateus é o 5º convidado individualmente. E agora Jesus faz um outro movimento, ele sobe a montanha e depois de uma noite de oração. É bonito esse termo porque raramente a gente encontra alguém que passa a noite rezando. Apesar que hoje em dia tem muita gente acordando de madrugada para rezar. Mas isso ainda é um movimento, um fenômeno. Isso não significa que a gente vai fazer isso a vida toda. Depois de 10 anos acordando de madrugada para rezar, isso vira um hábito, um costume. Caso contrário, a gente tem muito modismo religioso no mundo de hoje, que tem vida curta, tem fôlego curto. Mais importante é que Jesus era um homem de oração, e depois desses momentos dele de oração, de noites em claro, Jesus tomava alguma decisão. As decisões de Jesus eram sempre frutos de longos períodos de oração. E aí a decisão agora foi chamar os 12 e dar o título deles de apóstolos. Uma coisa é o discípulo é aquele que vai seguindo o mestre. O apóstolo é aquele que tem a responsabilidade de pastorear, de dar continuidade. O apóstolo é o pastor. Então eles vão dar prosseguimento à missão de Jesus. Assume o papel e a responsabilidade de cuidar do povo de Deus. Então esse pastor, que é apóstolo, ele ganha a responsabilidade de cuidar do povo de Deus. A lista, ela sempre começa com Simão, que troca de nome, chamado Pedro, e termina com Judas Iscariotes. Sempre essa é a lista. Em toda a tradição religiosa, Pedro é o primeiro, Judas é o último. São 2 traidores na Santa Ceia. Pedro é aquele que trai com palavras, Judas com ações. Pedro nega, Judas entrega a Jesus. Pedro se converte, se arrepende e depois acerta as contas com Jesus, se torna o Papa, e Judas se mata porque não suportou o que fez. Então nós vamos nos deparando com essa realidade, esses 12 totalmente diferentes. Um é cobrador de impostos, outro é zelota, outros são pescadores, são homens de trabalhos diferentes, todos eles com essa missão. Essa escolha é feita na montanha. Montanha é onde Moisés recebeu os 10 mandamentos, é onde Jesus faz o sermão da montanha. Montanha é sempre um movimento de encontro com Deus. É o ser humano que sobe, Deus que desce ali naquele encontro. E é nesse contexto de montanha em que Deus desce. A transfiguração é numa montanha.
Viu? Elias passa 40 dias numa montanha até para descer e converter o povo. Então a montanha é o encontro com Deus. Depois de escolher os 12, Jesus desce. A planície é o lugar da pastoral. A planície é o lugar da atividade. A planície é o lugar em que a gente vai colocar em prática a bênção que a gente recebeu lá na montanha. Moisés recebe a lei, os 10 mandamentos, e é na planície, no deserto, que ele vai colocar isso em prática. Jesus faz o sermão da montanha, constituindo o novo povo de Deus, mas é na planície que isso vai ser colocado em prática. É na planície que isso vai ter efeito. Por isso Jesus agora com esses 12 que serão apóstolos, com essa missão de cuidar desse povo que está na planície, e a orientação é sempre a mesma, que ao tocar as pessoas recuperem a saúde, recuperem a vida. A intenção de Jesus não é doutrinal. A intenção de Jesus é dar vida para quem não tem. É nos ensinar a conviver de tal modo, no amor, em que a gente vai se preparando para viver no mundo de Deus. Entendeu? É fazer com que o amor seja tão importante, tão simples e tão bonito na nossa vida, como é o arrozinho com feijão de todos os dias que nos alimenta. Arroz com feijão é a comida do brasileiro, que a gente come várias vezes ao dia, e a gente nunca diz, não suporto mais comer arroz, não suporto mais ver feijão na minha frente. A gente não dá conta de comer carne moída todo dia, de manhã, tarde, à noite, a vida toda. A gente tem que mudar, muda o tempero, muda o modo de fazer, a gente vai variando, o resto das comidas a gente vai variando. Arroz com feijão não, a gente come qualquer tempo, o tempo todo, e a gente não se cansa. Por isso o amor ou a prática da bondade de Deus tem que ser tão simples e tão bonito e ao mesmo tempo tão importante, viu? Quanto é o arrozinho com feijão de todos os dias que nos alimenta e nos dá força para a gente trabalhar a semana toda e ganhar honestamente a nossa vida. E essa multidão agora tem Jesus e os apóstolos para cuidar deles, para salvá-los. E a força, e as pessoas tocam em Jesus porque saiu uma força gigante dentro de Jesus. Afinal, tocar em Jesus é tocar em Deus. Não tem como não sair algo valioso lá. Não tem como a gente tocar em Deus e não sentir nada. É a mesma força de você pegar na mão do Papa. Não tem como você pegar na mão do Papa e você não sentir uma diferença. Ou você pegar a mão de um grande líder do mundo que faz o bem e salva a humanidade e não sentir uma diferença. Então que Deus possa nos tocar e nos dar essa força necessária para perseverar na fé e na oração. Um abraço, até mais.